Boa noite e bem-vindos ao On the Record, o programa de entrevistas da I24 News. À medida que Israel se aproxima de mais uma rodada de eleições, vamos dedicar alguns dos próximos episódios a questões internas que muitas vezes são negligenciadas em um ciclo de notícias que muda rapidamente e não chegam às manchetes. O programa de hoje vai focar na população árabe de Israel, que representa mais de 20% da população do país, mas que historicamente se recusou a fazer parte da coalizão governante de Israel até recentemente. Profundamente integrados à sociedade israelense, os árabes ocupam posições-chave nos setores público e privado, incluindo se tornarem a espinha dorsal do sistema de saúde do país, do qual 30% são árabes. E, ainda assim, muitos dos seus problemas sociais foram amplamente ignorados por décadas de governos israelenses, tanto de direita quanto de esquerda. E assim, em meio às próximas eleições e à crescente violência nas comunidades árabes, para analisar os desafios e oportunidades atuais enfrentados pela população de Israel e pela comunidade árabe hoje, estou acompanhado por Reda Jaber. Jabir é um especialista jurídico em sociedade árabe, direito público e aplicação da lei, e passou muito tempo nas comissões do Knesset de Israel como um forte defensor das questões relacionadas à sociedade árabe em Israel. Ele é o ex-diretor da Aman, o Centro Árabe para uma Sociedade Segura, que defende políticas governamentais e sociais para combater o crime na sociedade árabe. Sr. Jaber, muito obrigado por se juntar a nós. Obrigado por me receberem. Obrigado. Então, eu quero começar falando sobre a epidemia crescente, como tem sido chamada, de assassinatos e mortes na sociedade árabe. De acordo com a iniciativa Abraão, 120 árabes foram mortos desde o início do ano em incidentes relacionados a crimes e violência. Isso representa um aumento de 20% em relação ao ano passado, nesse mesmo período. Agora, de modo geral, a proporção de assassinatos entre árabes em Israel supera a dos judeus em 14-1. Como você explica isso? O que está acontecendo? Bem, há razões objetivas para isso. A sociedade árabe mudou. Mudou socialmente, economicamente e politicamente ao longo dos anos. E essas mudanças, você fala sobre o número de profissionais na área da saúde, muitos médicos. No meio acadêmico, temos sucesso. O número de mulheres na academia, mulheres árabes palestinas na academia, é alto. Maior que a presença delas na sociedade. Ok, esse progresso traz consequências negativas. E existe uma classe média, ok, mas outras pessoas acabaram na base da nossa sociedade. Essas coisas negativas, o Estado de Israel, por política de Estado, não se importou em lidar com isso. Nós podemos ter sucesso como pessoa, como indivíduo, mas como sociedade, o investimento na nossa sociedade é muito baixo. Então, o resultado dessa política é não lidar com as coisas negativas na nossa comunidade. Por exemplo, e o principal exemplo é a atuação policial. No passado, nós não tínhamos a necessidade de policiamento na nossa comunidade, certo? Somos comunidades pequenas. A solidariedade na nossa comunidade é muito grande, mas essas mudanças sociais mudaram a realidade. Agora, há uns 10, 15 anos, nós precisamos da polícia. E a ausência da polícia o tempo todo faz com que um pequeno grupo de pessoas possa lidar com crimes na nossa comunidade, usar a violência na nossa comunidade para ganhar dinheiro, para drogas, etc. E o Estado não estava lá, a polícia não estava lá. E como resultado disso, lidando com essa realidade, agora enfrentamos um enorme número, uma explosão de crimes em nossas comunidades. Então, quero acrescentar que há um ponto sobre este governo extremista de direita, agora liderado por Ben Gvir, na questão do crime.
é sobre ser o Ministro da Segurança Pública. Depois que este governo assumiu, o número dobrou. Sim, por causa da política. Não é algo iminente na nossa comunidade. Mas você fala sobre anos de negligência, mas depois fala sobre uma política específica deste governo que levou a esse aumento no crime. Quais são essas políticas que levaram ao aumento do crime, que você também diz serem resultado de 15 anos de mudanças sociais? Quais são essas mudanças? Mudança e política de Estado não para lidar com o nosso problema social, nossa mudança social em todos os aspectos. Por que eles não estão lidando com isso? É uma questão de crimes, é uma questão de cidadania. Quando você faz parte do Estado no sentido mais profundo como cidadão, então o Estado vai alocar recursos para lidar com o seu dia a dia, certo? Em questões fundiárias, em infraestrutura, em educação, em lidar com a juventude, os problemas dos jovens e o problema do emprego. Certo. Quando o Estado está presente na sua vida o tempo todo, ele pode observar as coisas negativas e pode lidar com elas, certo? Por anos, o Estado, por política de Estado, não se importou com isso, certo? Mas, como eu disse, como indivíduos, podemos ter sucesso no meio acadêmico, na área da medicina, em outra área, certo? Mas, como comunidade, o investimento na nossa comunidade é muito baixo, e isso já faz anos. Então esse é o falha que vem de cima. Mas de cima para baixo. Mas também existe uma falha que vem de baixo. Quer dizer que responsabilidade dos líderes árabes, líderes comunitários, líderes políticos, têm alguma responsabilidade pela situação atual da sociedade árabe em Israel? Mas essa é a minha análise agora, de que acreditamos na nossa cidadania. Certo, os palestinos em Israel acreditam que essa cidadania é algo que importa para eles, certo? Então, o tempo todo, gastamos muito mais tempo e esforço pedindo ao Estado para fazer algo sobre nossas questões, certo? E, na verdade, para mim, o tempo todo, esquecemos de lidar com isso por conta própria. Para resolver nosso problema, certo? Não esperar que o Estado faça algo. Então, o que está nas mãos dos líderes? Muitas coisas. Por exemplo, o problema dos jovens. Eu não preciso do Ministério da Educação para lidar com isso. Eu preciso do ministro da Educação, mas não preciso desse Ministério da Educação o tempo todo. Eu tenho poder interno na nossa comunidade. Eles podem lidar com algumas dessas questões. E nós não fizemos isso. Não fizemos isso. Por exemplo, nosso espaço público. Tudo bem? Podemos fazer muito por nós mesmos sem esperar que Ben-Gvir e outros ministérios façam algo em nossa comunidade. Reconstruir nossas comunidades e fortalecer a capacidade do nosso povo de lidar com nossos problemas sem esperar pelos outros. Para mim, essa é a principal questão aqui, que podemos fazer e não fizemos. Então, quero voltar à questão da violência crescente, porque você falou sobre o espaço público. A maioria dos assassinatos ocorre no espaço público. E 85% dos assassinatos na sociedade árabe são cometidos com armas de fogo. A maioria delas ilegais. Agora, já ouvi a ideia de que o problema é simplesmente o fácil acesso às armas. E se as armas fossem retiradas? Se a polícia viesse e recolhesse todas as armas, não haveria assassinatos? Você concorda com isso? Esse é um aspecto muito crucial. O fato de nossos jovens poderem ter acesso fácil a essas armas. Esse é o principal problema que faz com que o assassinato seja algo muito fácil de cometer.
Porque no passado, na nossa comunidade, quando havia uma disputa entre dois lados, no máximo acontecia um esfaqueamento ou jogavam pedras, certo? Mas quando entra o fator de ter armas, isso muda a realidade. Agora, nós não negamos isso. A polícia, como órgão civil, lida com isso usando a tecnologia do Shin Bet e de outro órgão de segurança. Mas ultrapassar o limite e passar a ver o árabe como uma ameaça à segurança. E lidar com isso como uma mentalidade do Estado e deste governo, ok? Agora um governo de direita. Agora podemos cruzar a linha e talvez prejudicar nossa cidadania e nossa comunidade. Lidamos agora com crimes, mas no futuro. No futuro, cruzar essa linha vai prejudicar nossos cidadãos. Agora, resumidamente, existe uma preocupação de que essas armas possam chegar a organizações terroristas reais que ameacem a segurança de Israel. Acho que não. E é isso que a direita em Israel faz. Sim, ela se aproveita de uma situação dolorosa em nossa comunidade. Queremos que o Estado recolha todas as armas em nossa comunidade. Isso acontece em todos os partidos políticos da nossa comunidade, em todas as comunidades. Todos querem que o Estado recolha essas armas. E nós não achamos que essas armas vão ameaçar a comunidade judaica. Mas algumas figuras públicas em Israel, como Ben-Gvir e outros, o tempo todo querem retratar o lado árabe como uma ameaça ao lado judeu, usando algo na imagem deles. Imagine que talvez esses criminosos cruzem a linha e se tornem uma ameaça à segurança. Eles não querem resolver o problema, eles querem explorar esse problema para ganho político. E é isso que queremos o tempo todo para nossos amigos judeus. E estamos cooperando nisso. Temos que cooperar nisso no nível civil, sem pensar em cruzar a linha entre segurança e vida civil. Então, a maneira de resolver isso seria basicamente mover o governo. E a forma de fazer isso é através de eleições. E isso me leva ao próximo ponto principal que quero que discutamos, que é o papel histórico. Ou a recusa por parte dos partidos árabes de participarem da coalizão governista, com exceção da Lista Árabe Unida, Ra'am, que em 2021 escolheu se unir a Bennett e Lapid. Nós vamos falar sobre isso. Mas por que não participar do jogo político, ou seja, entrar para a coalizão? Quer dizer, passar uma eternidade inteira na oposição não serve ao público da melhor forma possível. Quero corrigir essa premissa. É que os árabes passaram a aceitar entrar nas coalizões de governo em Israel. A recusa vem dos partidos sionistas em Israel. Eles acham, naquela época e agora, que a maioria dos partidos sionistas acredita que ainda não é o momento, que os árabes vão interferir em uma equação crucial em Israel: segurança e a essência do Estado de Israel como um Estado judeu. Então, eles se recusam a incluir árabes ou um partido árabe na coalizão deles. Mas em 1992, enquanto Rabin ao formar sua coalizão, os partidos árabes, dois partidos árabes, deram apoio a Rabin, votando a favor dele.
seu governo. Eles o recomendaram ao presidente, mas não participaram ativamente da coalizão. Sim, mas eles apoiam isso. Mas a questão, naquela época, era um processo de paz. Então, os árabes em Israel querem contribuir para o processo de paz. E estou tentando responder a sua pergunta. Por que agora, do lado palestino, do lado árabe, não entrar na coalizão? Porque o tempo todo o governo lida com a ocupação, os territórios ocupados. Há ações militares, há ações contra o nosso lado, os palestinos, o nosso povo, certo? Então, quando você entra no governo, sua responsabilidade será coletiva e você será responsável por isso. Política na Cisjordânia e depois na faixa de Gaza. Mas deixe-me insistir nisso. Então, a questão aqui não é algo que pertence apenas a nós, aos palestinos aqui em Israel. A questão é ainda maior. E então, quando você entra para a coalizão, sua responsabilidade pelo que acontece com seu povo na Cisjordânia e em Gaza é muito grande. Então, quando Mansour Abbas entrou ativamente para a coalizão, e não apenas apoiando de fora em 2021, você está dizendo que houve mais uma mudança de perspectiva por parte de Bennett e Lapid do que por parte de Mansour Abbas. Mas, em relação à população árabe, você tinha um partido árabe na coalizão e o céu não desabou. Este é o momento em que Lapid assinou a entrada na coalizão. Eu acho que foi um momento histórico nos anais políticos de Israel. Mas você está dizendo que, para o árabe israelense médio, que pode até se identificar como um palestino-israelense, isso torna a situação impossível. Mas, novamente, o céu não desabou para os árabes israelenses. E alguns podem dizer que ter uma figura como Mansour Abbas na coalizão melhorou suas vidas, ou normalizou a participação dos árabes no jogo político em Israel. E então, quando agora você tem Naftali Bennett dizendo que não haverá partidos árabes na coalizão, e todos os partidos sionistas dizendo apenas partidos sionistas, isso significa que esse experimento fracassou? Não, eu não acho que isso fracassou. Mas a comunidade árabe agora está dividida nessa questão. E há uma grande quantidade de árabes palestinos aqui em Israel que acham que agora é a hora de se afastar deste governo específico. Então, entrar para a coalizão é o nosso caminho não só para melhorar nossa situação, lidar com crimes e outras questões, mas também para acabar com essa era em que a direita, a extrema-direita, forma a coalizão. E do outro lado, ainda assim, muitos palestinos em Israel lembram o que aconteceu em Gaza, o que aconteceu agora na Cisjordânia e o que os colonos estão fazendo agora na Cisjordânia. E então, não é fácil fazer parte da coalizão. Ok, na promessa de quem vai formar essa nova coalizão, que ele é da ala direita, e isso ele vai conduzir não a mesma coisa, mas ele vai continuar a ocupação. Olha, isso... Sim, agora eu apresentei os dois lados da opinião pública dividida na nossa comunidade. Mas eu, para mim, acho que agora podemos apoiar como fizemos em 1992, certo? Não para assumir responsabilidade no governo, mas para apoiar qualquer mudança política em Israel. Porque se agora os partidos, a oposição em Israel formar a coalizão, existe para isso. Para nós, como palestinos, não há nenhuma alternativa política. A alternativa política é o retorno da direita
ao poder. Então, agora, neste momento da situação política, não temos outra escolha a não ser apoiar esse bloco de partidos políticos em Israel. Então você está dizendo que a solução ideal para você é voltar ao modelo de 1992 com o apoio externo a Rabin, em vez do modelo de Mansur Abbas, Naftali Bennett e Yair Lapid tentando influenciar de dentro. Uma coisa é muito importante e profunda que eu não quero que os árabes eles vão interferir nas disputas internas do lado judeu, certo? Isso, às vezes o lado judeu precisa decidir de que lado eles. Eles querem paz ou querem guerra? Eles querem democracia liberal ou querem uma ditadura, certo? Essa é uma questão do público judeu, não do público árabe. Mas quando se trata de algo relacionado aos nossos direitos, então nós vamos defender os nossos direitos. Porque se a gente interferir na política judaica sionista israelense dessa forma, então talvez a gente, coloque a nós mesmos em perigo. Porque a direita é muito militante e muito violenta agora. E eu acho que vai ser ainda mais violenta no futuro. Acho que a população árabe também terá uma escolha difícil entre essas questões. Agora, vamos para a última parte do programa. Perguntas rápidas. Vou mostrar 3 imagens. Você me diz o que vier à mente. Este é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na campanha eleitoral de 2021, encontrando líderes beduínos no Negev. Abu Yair, como se autodenominou. Abu Yasser. Camada. Tudo bem, essa é uma palavra muito pesada. Vamos passar para a próxima imagem. Esta é a lista conjunta árabe na sede do partido em Shfaram em 2020, após alcançar o recorde de 15 cadeiras no Knesset. Eles optaram por ficar fora da coalizão. Este é sim, um momento muito importante em nossa vida política. Mas ainda assim, algo aconteceu ali e eles perderam o momento histórico de mudar a nossa realidade. Tudo bem. E a última foto, esta é de janeiro deste ano. Estes são os líderes dos 4 principais partidos árabes em Saknin, assinando um acordo para trabalhar no restabelecimento da lista conjunta. A lista conjunta ainda não foi restabelecida. Acho que essa é uma imagem de esperança, porque essa foto foi tirada após a manifestação em Saknin. E a questão foi o ato criminoso lá em Saknin. E então o público, sob a pressão do público, eles, você sabe, querem garantir que eles vão para a unidade. E essa é a demanda do povo para mostrar. Sim ou não? Haverá uma lista conjunta nas próximas eleições? Sim ou não? É só isso por hoje. Tenho dúvidas sobre isso. Vamos encerrar por aqui. Agradeço novamente a você, Reda Jaber, por estar conosco nesta noite. Obrigado por me receber. Obrigado. Por favor, esteja conosco novamente na próxima semana, aqui no On The Record. Você pode encontrar o episódio de hoje e todos os programas anteriores no YouTube e no Spotify. Obrigado por assistir.